José Maria Trindade, claro que esse tema vai dominar aí Brasília, e ontem mesmo nós ouvimos aqui na programação da Jovem Pan o vice-líder lá na Câmara, Ottoni de Paula, que retornou a ocupar essa função lá no governo. Ele fez duras críticas na tribuna ao ministro Alexandre de Moraes e ele entregou então essa função que ele tinha no governo para não atrapalhar o governo naquele momento, mas ele fez na tribuna, não fez diferente do deputado Daniel Silveira. Ontem ele nos concedeu uma entrevista dizendo o seguinte: olha, houve um acordo com o presidente Lira, o Daniel Silveira seria preso, mas depois seria logo solto, e aí houve uma pressão do Supremo em relação aos deputados que têm processo lá na casa e, portanto, a casa tomou aquela decisão. Só que nós vimos onde tudo chegou. Segundo ele, não teve acordo nenhum, não foi cumprido e Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Uma entrevista muito forte do vice-líder agora do governo na Câmara, Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro. Zé Maria. Pois é, ele foi condenado a pagar 50 mil reais ao ministro Alexandre de Moraes pelas ofensas, né? Chamou o ministro de cabeça de ovo, de esgoto, de vários nomes que eu não me atrevo a dizer aqui aos nossos ouvintes, né? E aí ele entendeu que prejudicaria o governo e entregou a vice-liderança. Aí o presidente, na semana passada, entendeu que era hora de voltar e colocou o nome dele no Diário Oficial e ele é, de novo, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Uma indicação forte de que não vai recuar nesta graça ao deputado Daniel Silveira e que continua no posicionamento firme. Veja bem, esse é o debate do momento no Congresso Nacional. Ele está sendo desviado pelo decreto do presidente Jair Bolsonaro. Mas o debate real, que os deputados e senadores não querem fazer, é sobre as competências do poder. A Constituição diz que é obrigação dos presidentes da Câmara e Senado defenderem as suas competências. E a competência principal de um deputado é exatamente falar, o parlamento, parlare, né? E isso aí está sendo desmontado por outro poder, que é o poder judiciário. Eu defendo o Supremo com todas as forças. Eu acho que a Constituição acertou ao definir a estrutura de poder que foi trazida dos Estados Unidos com o Supremo Tribunal Federal no controle constitucional. Cuidar do controle constitucional. São juízes com estabilidade, né? Eles ficam até os 75 anos, na Constituição queria 70, mas foi alongado. A estrutura do Ministério Público, eu entendo que ficou um pouco hipertrofiado. O Ministério Público ficou quase como um outro poder aqui, o quarto poder, com autonomia total, financeira, administrativa, e não deveria ter essa liberdade toda estrutural, mas sim de poderes, de prerrogativas, né, do Ministério Público, assim como a Defesa, são dois entes importantes. Mas, enfim, a Constituição desenhou muito bem. Agora, os integrantes do Supremo, quando assumem posição de partido político e defendem não a Constituição, mas teses setoriais, a gente vê que a condenação do deputado Daniel Silveira foi esquisita. Primeiro, os votos ensaiados. Segundo, uma pena de 8 anos e 9 meses, a pena mínima de homicídio é de 6 anos. Por outro lado, o Ottoni, o deputado Ottoni, a gente vê que ele foi condenado para pagar multas, ele não foi preso pela mesma justiça, só que o processo dele começou de baixo, né? Para se ter uma ideia de como foi esquisita essa condenação do deputado Daniel. Sobre o decreto legislativo, são 7 projetos, para anular um decreto presidencial, isso não tem o menor cabimento. Primeiro, o Congresso já deu o sinal de que apoia o presidente nesse decreto, tanto centrão até partidos de oposição. Disseram que o presidente Jair Bolsonaro tem razão neste caso. Por outro lado, também os presidentes da Câmara e Senado são candidatos à reeleição em fevereiro e precisam do apoio da bancada do presidente Jair Bolsonaro. Daí a indicação de que é impossível que esses decretos que anulem o decreto do presidente sejam levados em frente.